pessoal, vamos acordar? Vamos, tá na hora. Olha só, o dia já amanheceu. Vem! Vamos acordar, vamos acordar. Vamos acordar, vamos acordar. Olá, bom dia! Hoje a tia tá bem feliz, né? Recebi algumas atividades, nem todo mundo enviou ainda, tá? Então, se você estiver aí me devendo a atividade, vamos postar, vamos tirar uma foto bem legal para que a tia possa ajudar você também, tá bom? Se você teve alguma dúvida, né? Para que nós possamos aprender juntos, tá bom? Então vamos lá, ó. Hoje nós teremos aí a nossa atividade, né? A nossa sondagem, tá bom? De quê? De história. Vamos trabalhar com o nosso conteúdo de revisão. Então vamos lá para a nossa revisão, mas antes vamos fazer aquela nossa oração? Vamos lá? Então, todo mundo fecha o olhinho e vamos então fazer a nossa oração, tá? Papai do céu, obrigada por mais um dia, obrigada por esse período em casa, onde nós estamos protegidos, né? Em meio a tudo que está acontecendo, que o Senhor possa abençoar para que nós possamos voltar à nossa rotina normal, né? Que nós tínhamos. Que hoje possa ser um bom dia, né? Que o Senhor possa vir abençoar a nossa casa, abençoar nosso pão de cada dia para que não nos falte. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome do Senhor, amém. Então, vamos lá trabalhar aí com a nossa aula sobre a nossa revisão de história, tá bom? Acompanhem aí, tá? Fiquem ligadinhos na revisão para que vocês possam realizar aí a atividade de sondagem de história, tá bom? Então, vamos lá. Vem com a tia. Bom, então vamos lá para a nossa revisão de história, não é? A tia trouxe aqui algumas imagens, tá? Vamos começar aí tratando do ciclo da cana-do-açúcar, tá bom? Ó, o ciclo da cana-do-açúcar ficou conhecido como o quê? Como um período em que o Brasil, ele retirou muitas riquezas, né? Da produção agrícola. Então, vamos lá. O ciclo do açúcar, também referido como o ciclo da cana-de-açúcar, foi um período da história do Brasil colônia, compreendido entre meados do século XVI e meados do século XVIII. O açúcar representou a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil. E também, durante muito tempo, foi a base da economia colonial, ou seja, foi a época em que a maior riqueza, não é, era a produção da cana-de-açúcar para fazer o açúcar, não é isso? Então, quando diz assim, foi a primeira riqueza agrícola, por quê? Porque agrícola lembra de quê? Agricultura, não é isso? Ou seja, a primeira riqueza que as pessoas retiraram aqui do nosso país foi o quê? Antes dessa produção agrícola? Foi justamente a extração de recursos naturais, não foi isso? A extração do ouro, a extração da madeira, que era o pau-brasil, não é? Que era algo mais fácil, que já existia na natureza. Ou seja, depois de extrair recursos naturais, as pessoas começaram a plantar, né, nas lavouras, e nesse caso aí foi a produção do açúcar, tá bom? E como diz aí o texto, passou um bom tempo sendo produzido, né, e fez parte da economia do nosso país. Aqui, ó, aqui nós vemos um pouquinho, tá, de alguns trabalhos, né, feito, vamos aproximar um pouco, ó. Aqui nós temos um pouco aí de quê? Do trabalho que era feito na época, tá? E aí nós vamos ver outras imagens, né? Que também correspondem aos trabalhos daquela época, tá? Ó,
Aqui deste lado, nós podemos perceber o quê? Os escravos trabalhando no corte da cana-de-açúcar, não é isso? Em nosso livro didático, nós vemos aí também o seguinte, que esses trabalhos, principalmente na época do corte, né, da cana, ou seja, da retirada, né, da cana lá da plantação, para levar para os engenhos. O que é que acontecia? Todo o trabalho era feito pelos escravos, não é isso? De início, todo o trabalho feito pelos escravos, né? A tia só está repetindo porque há uma pequena correção aí também. Quando começaram posteriormente, né? Quando começaram a dar a libertação de muitos escravos, começou a vir pessoas de outros países, né? Em busca de trabalho, já pensando em quê? Em seu próprio conforto, né? Em busca de quê também? De comprar suas próprias terras, né? Para mudar de vida. Não só ele, mas como toda a sua família, não é isso? Mas de início aí nós vimos o quê? A exploração, né? Do trabalho escravo, não foi? Primeiro tentaram aí escravizar quem? Os indígenas, não foi? Mas eles não conseguiram, que os indígenas, eles resistiram, não é? Embora que eles, durante um período, eles fizeram, sim, trabalhos, né? Para essas pessoas, né? Tanto para os portugueses, né? Quanto para os bandeirantes, por exemplo, não é? E aí nós temos, ó, não só os negros, né? Africanos trabalhando aqui ó, no corte da cana-de-açúcar, mas também nós temos aí, ó, até mesmo as crianças, né, e as mulheres participavam, né, desses trabalhos, tá? Trabalhos muito pesados, né? Chegavam a ser mais de 18 horas por dia, né, para dar conta da produção, tá bom? E aí do lado nós vemos também, ó, deste lado, nós estamos vendo também os senhores de engenho, né? Que eram os donos dos escravos, né? Da época, tá bom? E aí, além disso, nós temos capataz, que era quem tomava conta para os escravos não fugir, não é? Ó, um pouquinho mais dos trabalhos, tá bom? Os trabalhos eram realizados de forma manual, né? A mão de obra escrava era muito utilizada na época, tá? E aí nós temos, ó, todo bastante trabalho, né? Que eles realizavam, tá? Naquela época. Ó, aqui, lembra que nós já vimos algumas imagens aí, né? De moedas que eram os próprios animais também, né, que giravam as moedas, né, mas nós também tínhamos aqui, ó, trabalho, a mão de obra mesmo, né, em pequenas produções, ou até em grandes produções, né, que a exploração era muito grande, não é, do escravo. Então, aí nós tivemos uma pequena produção, tá? Do caldo, né? Moendo a cana para fazer o caldo e posteriormente o nosso açúcar, né? Ó, e aqui, aquele que nós vimos anteriormente, era a mão de obra escrava mesmo. Aqui nós já podemos perceber a presença dos animais, não é isso? Ó, tanto deste lado, quanto deste lado aqui, não é? E qual era o papel desses animais? Bom, esses animais eles trabalhavam trazendo, né, a cana-de-açúcar lá da lavoura, né, depois do corte. Trabalhavam também levando cargas, não é? Tanto em seus lombos, ou seja, nas próprias costas, né, quanto também em carros de boi, tá? E aí eles trabalhavam também para girar a moeda, né? Que era para ter força, né? Como diz meu filho, nessas engrenagens, né? Para que pudessem moer a cana e
daí sai o caldo, tá bom? E ó, todo o trabalho aí era feito por quem? Pelos animais, né? E também aí pelos escravos, tá? Mas não eram os senhores de engenhos ou pessoas, não, né? Eram os escravos que trabalhavam, né, na colheita, no plantio, na colheita, né? Em todo esse processo, né, da produção da cana-de-açúcar, tá? Os senhores de engenho não trabalhavam, não é, nos plantios em nada disso, né? Porque eles eram os donos das terras, não é? Eles faziam parte aí da grande sociedade brasileira rica, né, da época. E aqui nós temos, ó, um pouquinho mais sobre o trabalho aí dos animais, tá? E percebam também que a pessoa que está guiando aí, não é? O carro de boi é uma pessoa negra, não é isso? Bom, então nós percebemos mais ainda, né, o trabalho escravo e o trabalho dos animais, tá? E aí nós temos o quê? Ó, lembram aí dos bandeirantes e outros que eles levavam, né? Material, elementos necessários, né? Para as pessoas nas minas, por exemplo, né? Vieram pessoas de fora para explorar, né, recursos naturais aqui. E durante um bom tempo, não tinha aquelas cidades, né, aqueles comércios. O que era que acontecia para as pessoas começarem aí a se manter? Tinham as pessoas que levavam de um lado para outro alimentação, objetos, né, utensílios que eram necessários para a sobrevivência deles, não é? Já que o objetivo deles era trabalhar na exploração, né, de recursos naturais, como por exemplo o ouro. Mas aí eles não trabalhavam na produção de roupas ou na confecção de objetos, não é? Então eles dependiam das pessoas que vinham trazer, não é? Esses elementos para eles lá nas minas, né? Que muitas vezes era o papel aí dos sertanejos. Como assim, tia? Sertanejos, daquelas pessoas que traziam de um lado para outro esses elementos que era de extrema necessidade para eles, né? Ó, e aqui um pouquinho mais de alguns trabalhos escravos aí e também dos animais. Então aí nós podemos perceber que o trabalho era muito cansativo mesmo, né? Eles exploravam bastante a mão de obra escrava, né? Dos africanos aí. Ó, e aqui nós podemos ver o seguinte: as pessoas que transportavam, né? Ó, aqui embaixo, estão vendo? As pessoas, eles trabalhavam, né, com os animais, muitas vezes se locomoviam com esses animais, não é isso? E faziam grandes percursos para levar, por exemplo, esses elementos, né, que a tia falou anteriormente, tá? Para as pessoas das minas, né? E muitas vezes, ó, alguns animais morriam no caminho, não é? Por quê? Porque não tinham as condições necessárias, né, de sobrevivência, nem os escravos também, né, lá nas lavouras, nas terras dos senhores de engenho. E aqui, ó, um pouquinho sobre o trabalho dos bandeirantes, tá? Ó, bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas, ou seja, pessoas sertanejas, né, que adentravam lá nas matas dos sertões, né, para levar o quê? Muitas vezes ou a procura, né, ou justamente vendendo, já levando, comercializando esses materiais que eles encontravam, né? Então, ó, os bandeirantes é a denominação dada aos sertanistas do período colonial, que a partir do início do século XVI penetraram no interior da América do Sul, em busca de riquezas, né, minerais, sobretudo o ouro e a prata, abundantes na América Espanhola, indígenas para escravidão ou extermínio de quilombos.
Então, nós vimos aí, né, que eles iam em busca de quê sempre? Sempre em busca de riquezas, né, desses recursos naturais. Porque as pessoas na época só pensavam em riquezas, não é? O que interessava realmente aqui no Brasil eram as riquezas, principalmente as riquezas naturais que aqui existiam. Quando falamos em produção agrícola, ou seja, em trabalhar na agricultura, é algo que dava certo, sim, mas iria ter todo um trabalho, né, de plantar, esperar e crescer para poder colher e ter o produto final, né? Então, recursos naturais já existiam lá na natureza, só era extrair e pronto, né? Ou seja, eram elementos que eram bem procurados, né? Porque valiam muito dinheiro na época também. Aqui nós temos aí exemplos dos bandeirantes, tá? A maneira que eles se vestiam, tá bom? Ó, e por que que eles andavam aí armados também? Simplesmente pelo fato deles procurarem ouro, né? Outros minérios aí, como a tia falou anteriormente, prata também. E aí eles tinham que andar armados para ninguém mexer, né, em suas mercadorias, em seus recursos naturais que eles conseguiam aí extrair, né, do meio natural, né? E aí nós vamos iniciar um pouquinho falando sobre comunidade, tá bom? Ó, nós relembrando aí, esse tipo de embarcação é de onde? Lembram? Bom, lembram que nós vimos aí sobre comunidades ribeirinhas? Muito bem, então é justamente isso, né? Essas comunidades ribeirinhas, elas vivem, né, à beira do rio, por isso que são comunidades ribeirinhas, não é isso? E aí nós percebemos o que nessa foto? Que os alunos, eles vão de embarcações, não é? Porque o rio é um percurso muito mais prático e fácil, né, do que a vegetação, né, que existe ali ao redor. Então, lembram também que a tia falou que as aulas deles são adequadas de acordo com o ciclo da água que tem lá no nosso livro, ou seja, de acordo com a quantidade de chuvas, né, da época aí, né? Por exemplo, quando está chovendo muito, que há enchentes, grandes enchentes nos rios, né, ao redor das escolas, das casas, o que é que acontece? As pessoas estão em quê? Em período de férias, não é? Então, é de acordo com o ciclo da água aí, tá? Para que eles tenham um acesso melhor, né, para chegar na escola, né? Então, em época de grandes alagamentos, eles não estudam, né? Tinham aquele recesso escolar ou aquelas férias merecidas, não é? Bom, então, além disso, realmente é o transporte mais usado, né? Naquela região, naquelas comunidades, tá? E onde é essa região, tia? Na região norte, né, do nosso país, tá bom? E, no caso, as crianças aprendem desde cedo a usar embarcações e andar também pelas matas, não é? Mas para eles, o rio é como se fossem as nossas estradas, não é? As nossas pistas, porque o acesso é bem mais prático do que você tá andando, né? Lá por meio da floresta mesmo, porque tem o quê? Animais, não é? Outros empecilhos que poderiam encontrar no caminho, né? E aí nós vemos um pouquinho mais, ó, das casas, né? Que elas têm sempre essa estrutura aqui embaixo, ó. Estão vendo? De madeira aí, para que quando o rio aumente o nível, né? Elas fiquem aí bem na superfície do rio, né? E não sejam alagadas, tá bom? Mas, tia, por que que eles moram ali? Por que que eles não fazem, ó,
tem aí, né, eles poderiam desmatar uma pequena parte, pelo menos, né, para fazer suas casas. Por que que eles fazem isso à beira do rio, ou dentro do rio praticamente, né? Porque o rio para eles é de grande importância, porque é de onde eles tiram o sustento, né, a alimentação do dia a dia também, aí como a tia falou, serve também de quê? De estrada, né, de pista para eles, como a nossa, não é? É um percurso, um trajeto que eles precisam realizar, não é? Para chegar nas escolas, né? E as escolas são suspensas assim também, tia, na Madeira? Sim, né? Muitas vezes sim. Então, bem interessante, né? As comunidades ribeirinhas, tá? Ou seja, a importância aí para eles do rio é muito grande, né? Porque muitas vezes é de onde eles tiram alimentação e sustento, né? E ainda traçam esse trajeto, aí, esse percurso, né? De um lado para outro, né? Por dentro do rio mesmo. E aqui, ó, um pouquinho mais sobre a comunidade ribeirinha, né? Povos ribeirinhos ou ribeirinhas são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas e de subsistência. Ou seja, extrativista, como assim? É o seguinte, eles extraem, né, eles pescam, né, lá no rio, como a tia falou, né, para vender, né, ou para a sua própria alimentação, tá? Então, bem interessante, não é? Além disso, eles também podem extrair, né, ou seja, caçar também lá na natureza, não é? Por isso que, ó, estão vendo aqui? Também tem vegetação aí ao redor, né, das casas, e é onde eles também podem caçar, né, e encontrar outros elementos ou até mesmo plantar, né, fazer pequenas roças aí. Afinal, eles estão no campo, não é? E falando em campo, nós temos aí uma casa bem legal, né? Uma casa de campo, ou seja, nós vimos aí um pouquinho de uma comunidade ribeirinha e aqui nós podemos ver uma casa, né, que representa a comunidade rural aí, tá? As pessoas que moram na comunidade rural, né? Então nós podemos perceber a diferença, né, das casas dos ribeirinhos, que são aquelas casas suspensas, né, por madeira, e essa aqui, ó, que são casas em um ambiente natural, estão vendo? Bem legal, né? Lá próximo à vegetação, tá? Ó, um pouquinho mais uma casa, tá? O estilo realmente da casa do campo, não é? Diferente das casas na cidade. As casas na cidade são locais mais urbanizados, né? Ou seja, grandes comércios, temos aí também umas casas próximas das outras, né? Prédios, não é? Então é bem diferente da área rural, né? Com pouca vegetação, isso não quer dizer que não tenha, tem, né? Mas é bem menor a quantidade da vegetação, tá bom? E aqui nós podemos ver um pouquinho, ó, uma foto aí, tá? De casas de alguns quilombos aí, tá bom? Então, ou seja, outra comunidade, não é? Onde nós podemos perceber aí que é bem diferente também, né? E é proposta onde? Em áreas rurais também, não é? Então, bem legal, né? Bem interessante também, diferente das nossas casas, né? Ou seja, a tia trouxe aí para que vocês possam perceber diferentes, né? Casas de diferentes comunidades, não é? De diferentes regiões, ó, mais um pouquinho aqui, tá? Então, eles criam animais, é muito mais prático, né? Criar animais, tá? Muitas vezes, ó, o telhado é com recurso da própria natureza, não é? E aí as pessoas também que moram naquela comunidade quilombola, tá bom? Ó, falando em comunidade, lembramos de quem também? Dos indígenas, não é? Que aí a tia trouxe algumas fotos aí para mostrar, né?
que são diferentes, né, em termos de costumes, né, da cultura deles, tá? E aí nós podemos perceber o quê? Que eles têm alguns rituais, né, que eles praticam, né, em suas comunidades, tá? Diferente da nossa, né? Esse tipo de ritual para eles são as festas, né? Nós temos festas, sim, né? Algumas festas diferentes, né? E para as festas ou rituais, aí eles sempre têm adereços, né? Objetos que eles colocam, né? Se enfeitam, se pintam aí de maneira bem interessante, né? Então, isso faz parte da cultura daquele local, daquela comunidade, né? Ou seja, é isso aí que eles têm em comum, que é diferente da nossa, não é? Nós não temos esse costume, né, de nos pintarmos assim, de colocar vários adereços. Sim, né? Muitas vezes enquanto nós temos alguma festa, como por exemplo o carnaval, né? As pessoas adoram pular o carnaval, né? Brincar o carnaval, e para isso eles podem sim, né? Se fantasiar, por exemplo, né? Mas nós percebemos aí que é um pouco diferente, né? Da cultura indígena, tá? Que são alguns rituais ou festas que eles praticam aí, né? Bem legais. Ó, um pouquinho mais aqui, tá? Então, a estrutura do local é diferente, né? Ó, até porque um local é um campo aberto, não é? E nós podemos ver aí, ó, mais festa, né? Mais rituais que eles vivenciam em suas comunidades, tá bom? Ó, a casa também, né, deles, bem legal, bem diferente da nossa, não é isso? Então, ó, são estruturas diferentes realmente, não é isso? E aí, nós temos que ter também em mente que cada um tem sua cultura, né? Cada comunidade tem seus costumes, não é isso? E nós devemos valorizar cada um, não fazer como os coleguinhas, né, do Daniel, lá daquele texto do indígena, né, que não queria ser índio, né, porque ele sofria aquela discriminação lá na escola, né, então assim, conheço pessoas também que já estudaram com pessoas indígenas, e nesse caso, eles eram uma coleguinha, né, ela assim, se enfeitava na hora de apresentar trabalhos, né? Porque para ela era algo diferente, era como se fosse um ritual, né? E muitas vezes na cultura deles tem o quê? Justamente, ó, se enfeitar, né? Se vestir de maneira diferente na época de alguns rituais, tá bom? Então é bem interessante, né? A ideia, a cultura daquelas pessoas ali, né? Daquela comunidade, né? Ó, falando em comunidade, nós lembramos aí e já falamos um pouquinho sobre os quilombolas, né? Nós vimos aí algumas casas, né? Então vamos ver um pouquinho mais, ó, desse cara aqui, né? Quem era ele? Vamos ver aí, então. Ó, Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes dos Palmares. O maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu na então capitania de Pernambuco, em região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Então, no caso, quem foi Zumbi, né? Aí nós podemos ver nesse texto que ele foi quem? Um líder, né, lá do Quilombo dos Palmares, né, que teve grande importância para as pessoas que fugiam, né? Os quilombos eram lugares, principalmente em lugares, em locais altos, né? Por que alto? Para que eles pudessem ver, né, quem vinha chegando embaixo, né? E eles pudessem se defender, se preparar para se defender, tá? E aí nós podemos ver a imagem de Zumbi, né? Que foi esse cara aqui, tá? Onde ele lutou pela libertação, né, dos escravos. Inclusive, ele era um escravo, né? E tornou-se um grande líder do quilombo, né?
Esse quilombo servia de quê? De refúgio, né, para aqueles escravos que fugiam de seus senhores, né, dos donos de engenho na época, tá? E esse quilombo dos Palmares foi assim tão grande, né, que teve uma época que chegou a 30 mil pessoas que moravam ali, tá? E hoje é aberto a visitas, né? Claro que não é a mesma, não tem as mesmas casas, mas eles tentam reproduzir, né, um pouquinho ali daquela cultura que eles ainda têm, né, da época de seus antepassados aí, tá bom? E aí nós temos um pouquinho mais sobre os escravos, tá? Os escravos de Campos integravam 80% dos trabalhadores escravos dos engenhos de açúcar e trabalhavam plantando, colhendo, ou seja, olha, esses eram os trabalhos, né, que eles realizavam ali nas fazendas, né? Eles plantavam, eles colhiam, né? Guiando boiadas, né? Ou seja, trabalhando com o gado, né? E outros animais aí, pescando, caçando, entre outras coisas, né? Faziam aqueles trabalhos bem pesados mesmo, não é isso? Existiam os escravos que lutavam para a produção do açúcar, né? Esses constituíam aproximadamente 10% dos escravos. Todo o trabalho que existia ali nas fazendas também eram realizados pelos escravos, né? Porque eram eles que eram obrigados a fazerem aqueles trabalhos duros, né? E bastante cansativos também, tá bom? E aí, ó, a tia trouxe aqui para vocês o seguinte, que aí eu lembro que nós falamos dos italianos e outros, e rapidamente de outros povos também que vieram até aqui, né, para o país. Aí vamos ver o porquê. Os primeiros imigrantes italianos chegaram ao Brasil em 1870, devido ao grande estímulo do governo, principalmente depois de 1850, quando o tráfico de escravos foi abolido no Brasil, ou seja, não podiam mais, né, trazer da África nenhum dos escravos, né, deles, tá? E outros europeus substituíram a mão de obra escrava. Esses italianos, por exemplo, aí eram, na maioria, da região do Vêneto, norte da Itália, ou seja, vinham pessoas, né, de diversos países. Para quê? Né? Então, nós podemos perceber aí em cima, embarcação, né? Uma embarcação que trazia, né, essas pessoas de outro país, né? Como, por exemplo, aí os italianos que nós estamos vendo. Mas traziam também alemães, outros portugueses, poloneses, japoneses e outros mais, né? Ou seja, para quê? Afinal de contas, que eles vinham, né? Como nós podemos ver aí, ó, no texto, e também vimos anteriormente, que essas pessoas vinham em busca de trabalho, né? Em busca de conseguir suas próprias terras, né? De abrigar suas famílias no Brasil, né? Muitas vezes vinham só o homem, né? Da família, depois a família vinha para o Brasil, né? Então, podemos afirmar que essas pessoas de outros países foram também quem colonizaram, né, quem fizeram parte do povoamento, né, brasileiro, ou seja, por isso que a tia falou que o nosso país é uma mistura, né, na aula anterior de história, a tia falou que era uma mistura, né, de várias culturas, não era um país multicultural, ou seja, muitas culturas, diversas culturas, né, em nosso país. E aí nós temos o seguinte, só para sabermos aí que essas pessoas eles vinham em busca de melhores condições de vida, não é? Porque muitas vezes onde eles moravam em outro país, eles não eram tão bem de vida e começaram a vir para o Brasil pensando eles assim, vou conseguir minha própria terra, porque lá está muito fácil, lá tem muitas riquezas
né? Então chegavam aqui e começavam a trabalhar, tanto na extração de minérios, né, de ouro, por exemplo, quanto também nas lavouras de cana-de-açúcar aí, tá? Então eles buscavam aí o conforto não só seu, mas também para toda a sua família, né? E aí nós temos, ó, um pouquinho sobre monumentos, né? Que tipo de monumento é esse? É aquele, lembra que nós já vimos aí sobre obeliscos? Muito bem, então esse era um tipo de monumento que eles faziam em homenagem, né, a alguém ou algo que aconteceu na época, né? E eram considerados o quê? Um forte, né? Então vejam só, a base dele geralmente era mais larga, né, do que a ponta. Estão vendo? Então esse é um monumento que fazia homenagem, né, a um ocorrido, um fato ocorrido aí, né? E nós temos também, ó, aí nós temos aqui, ó, o que precisamos saber, né? O obelisco é um monumento comemorativo do Antigo Egito, que começou a surgir lá no Egito, tá? Eles começavam a homenagear, né, alguns acontecimentos e começavam a fazer esses monumentos para simbolizar aqueles fatos ali, tá? Ó, eles eram de pedra, né? Simboliza um raio de sol. Em português usamos o termo do grego antigo obeliscos, ou seja, espeto, realmente, ó, né? Então percebam que a estrutura é enorme, não é? E as pessoas visitam aqueles monumentos, né? Porque são parte da nossa história, tá bom? E aqui nós podemos perceber o seguinte, ó, algumas estruturas, né? Mais monumentos, tá? Onde nós podemos perceber aí estátuas. Bom, as estátuas elas podem vir ou de corpo inteiro, né? E pessoas também, ó, montadas em cavalos, né? E para que serviam essas estátuas, ou que servem até hoje, né? Estão muitas vezes espalhadas nas cidades ou nas ruas, né? Lembram que nós falamos aí de Anita Garibaldi, né? De Chiquinha Gonzaga e outros personagens aí, né? Que fizeram parte da nossa história, tá? E aí, nós podemos ver o quê? Que essas pessoas, elas são de grande importância para a nossa história, porque elas foram homenageadas justamente porque lutavam, né, para conseguir os direitos, os próprios direitos ou os direitos de outras pessoas, tá bom? Então essas estátuas servem justamente para homenagear esses fatos históricos, né, essas pessoas, né, que muitas vezes se doavam para causas, né, militantes, ou seja, em busca de defender algo, né, ou alguém. Falando em militante, né, nós temos aí, ó, um pouquinho, né, sobre a história de Luiz Gama, tá? Luiz Gama, no caso aí, a tia trouxe um monumento, né, que são bustos, né, ou seja, aparece aí, ó, a cabeça, não é isso? O rosto, a cabeça, o busto, né, aquela parte de cima, superior da figura humana, tá bom? E aí, ó, nós temos aí, esse monumento está localizado, né, em algumas praças, né, não só em uma, mas muitas vezes homenageiam ele em outros lugares também, né. E aí, ó, a obra foi produzida com granito. Agora, por quê? Bronze. Esses monumentos, eles são produzidos com um material muito resistente, que é justamente a ideia para que dure muito, né, bastante mesmo, para que eles permaneçam ali e nós possamos ver o quê? Que ele tem uma importância histórica, não é? Por isso que tem que ser produzido a partir de um material bem resistente, tá bom? Ó, trata-se aí esse monumento, bem legal, trata-se do primeiro monumento público na cidade de São Paulo, né? E presta homenagem a um líder negro. E o que ele fez, né?
ele lutou, né, para realizar, né, para que fossem libertos alguns escravos. Ele, por ser negro, ele não conseguiu, na época, se formar, né, em direito, que ele foi também, ele frequentou como ouvinte a faculdade de direito, tá? E atuava, assim, em alguns julgamentos aí, né, e libertando os escravos. E ele ficou conhecido também, Luiz Gama, como, muitas vezes, como o advogado dos escravos. Ele conseguiu libertar aí mais de 500 escravos, né? Ou seja, porque ele era filho de mãe negra, né? Que ela tinha a sua carta de alforria, ou seja, ela tinha um documento, né? A carta de alforria, lembra que a tia já falou em outra aula? Que a carta de alforria era justamente isso, né? A libertação, né? Liberava aquela pessoa, né? De ser escravo, né? E ele era filho de pai branco, né? E mãe negra, né? Ó, então ali nós vimos o que? Um busto, né? E aqui nós podemos continuar vendo o que? Uma estátua, né? De quem? Do nosso mestre aí do Baião, né? Luiz Gonzaga, tá? Essa estátua está lá em Caruaru, né? Onde tem aí ele de corpo inteiro, né? Geralmente as estátuas são assim, né? De corpo inteiro, tá? E a homenagem a ele é muito grande, né? Muito forte, que ele representa muito, né? A nossa cultura nordestina, né? Com suas composições, né? Suas músicas, tá? Que retratam muito bem a cultura da nossa região, não é isso? Das nossas comunidades, não é? E por hoje é só, pessoal. A tia vai ficando por aqui, tá? E eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, tá bom? Sobre os nossos momentos aí históricos, né? Sobre os trabalhos escravos, sobre um pouquinho mais sobre monumentos, né? Vamos encerrando aí com a nossa homenagem aí, né? A Luiz Gonzaga, tá? Com essa estátua linda, né? Que fizeram em homenagem a ele, né? Tá certo? Então, por hoje nós terminamos a nossa revisão, tá? Bom, e aí, entenderam direitinho? Eu espero que sim, tá? Essa foi mais uma revisão, né, da nossa semana aí de sondagem, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, tá bom? Sobre o que nós vimos aí em nossas aulas de história, né? E para quem prestou atenção direitinho, vai saber realizar a nossa atividade, tá? Realizem com muito carinho, prestem muita atenção nas leituras, né, que vocês irão fazer e também nas imagens que tem aí para que vocês possam interpretar, né, e que sirvam aí de apoio para vocês também fazerem essa atividade de sondagem, tá? Então, vamos lá agora fazer a nossa atividade de história, tá bom? A tia vai ficando por aqui e amanhã a tia volta com outra atividade, outra revisão, tá bom? Caprichem!